Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso material é um pouco diferente, até raro. Em vez de vários artigos, a gente vai se concentrar em uma única pergunta, de uma obra que é um marco, o Livro dos Espíritos. E a pergunta é talvez a mais fundamental de todas, né? A mais fundamental: o que é Deus? Uma pergunta que, nossa, já começou e terminou inúmeros debates ao longo da história. E a resposta que a obra dá é famosa por ser, assim, incrivelmente direta. Super direta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Exato. Só que o que torna a nossa conversa hoje especial é que a gente não vai ficar só nisso. Nós temos também um comentário bem detalhado sobre essa resposta de um benfeitor espiritual chamado Fernando Miramês, de Olívio. Então a nossa missão aqui é descascar essa definição que parece quase de dicionário. Uhum. A gente vai explorar como essa frase tão curta se abre para ideias sobre justiça, sobre propósito e, no fundo, sobre a nossa própria existência. E é bom a gente dar um passinho para trás só para lembrar o contexto da fonte. O Livro dos Espíritos foi organizado pelo Allan Kardec lá na França no século XIX. É importante lembrar que o espiritismo para Kardec não era uma religião tradicional. Certo? Era visto como uma ciência filosófica. Essa busca por uma lógica, por um método, é o que faz a definição ser tão direta, quase matemática. O comentário do Miramês, que a gente vai analisar, é quem vem para trazer a alma, sabe? O calor para essa equação. Ok, então vamos mergulhar nisso. A definição é inteligência suprema. É um termo grandioso, cósmico, até um pouco frio, né? Sim, impessoal. Mas o comentário do Miramês não começa por aí. Ele diz que a simples ideia de uma fonte criadora e imortal já é o bastante para dar para a gente segurança e, mais importante, vontade de viver. Como é que se vai de uma definição tão abstrata para um sentimento tão humano? É que o ponto de partida é propositalmente emocional, não intelectual. A fonte sugere que essa busca por entender Deus não é só um exercício de filosofia, mas uma necessidade que ancora a gente. É o que o texto chama de ambiente da fé, que por sua vez gera essa vontade de viver. A questão não é provar a existência de Deus, mas sentir as consequências de se conectar com essa ideia. E aqui que, para mim, a coisa muda de figura e fica realmente interessante. Porque uma coisa é falar de um conceito, outra é dizer que a gente pode sentir essa inteligência andando num parque. O texto afirma que podemos perceber essa presença na natureza. Como ele descreve isso? É algo místico, só para alguns? Não, é descrito como algo bem acessível. O comentário fala de uma alegria que a gente sente quando entra em contato com o mundo natural, porque a natureza, assim, fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas. Entendi. Ele usa umas expressões como um amor diferente daquele que sentimos e uma paz operante nos seus mínimos registros de vida. A proposta não é só acreditar num criador, mas reconhecer a assinatura dele, sabe? A assinatura da inteligência dele no mundo ao nosso redor. Na harmonia de um ecossistema, por exemplo. Exato, na beleza de uma flor. Tudo isso é apresentado como a linguagem dessa inteligência. Entendi. Então, a ideia é que a gente pare de procurar um arquiteto lá fora e comece a ver a arquitetura aqui dentro e à nossa volta. Isso me lembra uma citação do texto que parece ser o coração de tudo. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência. Exato. Isso muda tudo. Não é uma força que deu a partida no universo e foi embora. E o ponto que mais me chama a atenção é justamente essa dualidade. O texto conecta a observação do macrocosmo, o universo, com a nossa própria essência, o microcosmos. A mesma inteligência que rege o movimento das galáxias estaria pulsando na nossa consciência. E isso, claro, levanta uma pergunta inevitável. Que o próprio texto vai responder depois. Que é, Se essa presença está em tudo, e principalmente dentro da gente, por que a gente se sente tão sozinho e desconectado tantas vezes? Porque isso não é óbvio. ok, mas se essa inteligência rege tudo com leis perfeitas, isso cria um paradoxo gigantesco, certo? Como pode existir tanto sofrimento, tanta tragédia, tanta injustiça aparente no mundo? E a fonte aborda isso de frente.
com uma afirmação, no mínimo, polêmica. Uma afirmação que desafia a nossa percepção de mundo totalmente. O texto diz, com todas as letras, não existe injustiça em campo algum de vida. Peraí, não existe injustiça. Isso é muito difícil de aceitar. Para alguém que perdeu uma pessoa querida, que está enfrentando uma doença grave ou que vive na miséria, como essa frase não soa cruel? Como o texto defende uma ideia tão radical? A defesa vem logo em seguida, e é crucial para a gente entender a lógica do sistema que está sendo proposto. A explicação é que cada espírito ou coisa se move num ambiente que a sua evolução comporta. A ideia central não é que o sofrimento seja bom, mas que ele é uma ferramenta de aprendizado adequada para o estágio de cada um. É como se a vida fosse um grande jogo, sabe? Onde não tem injustiça, porque cada jogador está no nível de dificuldade exato que precisa para aprender e evoluir. Certo. O problema não é o jogo ser injusto, é que, muitas vezes, a gente não entende as regras do nosso próprio nível. Essa analogia do jogo ajuda a clarear. Mas isso não abre margem para uma interpretação perigosa de conformismo? Tipo, essa é a minha situação, então tenho que aceitar e pronto? Seria um risco, se o texto parasse aí, mas ele imediatamente equilibra essa ideia com o que chama de esforço individual. Ele diz que, sim, as leis são perfeitas, a situação é adequada, mas é nosso dever sempre melhorar como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Ou seja, A existência de leis perfeitas não anula nossa responsabilidade. Pelo contrário, aumenta. É como saber que a lei da gravidade existe. Isso não te faz ficar parado. Te faz aprender a andar, a correr e até a construir aviões usando essa lei a seu favor. então as leis são o hardware do universo e o nosso esforço é o software que a gente desenvolve para rodar nele. É isso. E a fonte usa um exemplo bem prático para ilustrar. O da fé. O texto descreve alguém que diz ter fé em Deus, mas vive cercado de dúvida, de negatividade, de companhias que minam a esperança. Sim. A conclusão do texto é que essa pessoa ainda carece da verdadeira fé. A fé aqui não é uma crença passiva, uma coisa que se tem ou não se tem. É uma confiança que precisa ser ativamente construída, nutrida e às vezes reparada. É uma virtude que exige esforço, sabe? Certo, então temos esse sistema de leis que exige nosso esforço. Mas, se entender Deus completamente é tão complexo, o texto oferece um caminho prático, um como fazer para a gente se alinhar com tudo isso? Ou a gente fica só na teoria? Oferece, sim. E a resposta é menos sobre fazer e mais sobre ser. Não se trata de decifrar um código, mas de mudar a sintonia. A sugestão é: estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela. O objetivo é buscar entrar em plena ressonância com a criação. É um convite à contemplação, a observar e aprender com o fluxo das coisas. E a promessa que vem com essa sintonia é gigantesca. O texto afirma que, ao atingir essa ressonância, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Isso soa como uma solução universal para todo sofrimento humano. Parece quase bom demais para ser verdade. E aqui a lógica do texto dá uma virada interessante. Ele esclarece que essa compreensão, essa ressonância, não vai vir do intelecto puro. A resposta não está em devorar mais livros ou vencer debates. Ela vem, e falando de um jeito mais nosso, pelo jeito que a gente sente o mundo e pela postura espiritual que a gente escolhe ter na vida. Ah, interessante. A compreensão, então, é uma consequência de um estado de ser, de uma harmonia que é vivida, não só de um conhecimento guardado na cabeça. E essa jornada toda é resumida em duas metas, duas ações que, segundo o texto, abrem as portas da felicidade. São elas: conhecer e amar. A combinação é a chave. Conhecimento sem amor pode virar arrogância, pode ser frio, até destrutivo. E o amor sem conhecimento pode ser cego, ingênuo. Facilmente manipulado. Exatamente. A proposta é que os dois precisam caminhar de mãos dadas.
É essa união que, segundo a fonte, permitiria a gente viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na Terra. A felicidade deixa de ser um destino pós-morte para se tornar um estado de consciência acessível aqui e agora. É o equilíbrio entre mente e coração, né? Isso. Essa ideia de sintonia e equilíbrio me parece a ponte perfeita para o ponto final do comentário, que amarra tudo com uma imagem poderosa e, ao mesmo tempo, um alerta. O texto afirma que a suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos. É uma afirmação radical. A divindade não é silenciosa, nem distante, nem seletiva. A comunicação é constante. É como uma estação de rádio no ar 24 horas por dia. O problema, então, não está no emissor. Exato, porque a frase seguinte é: porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. A responsabilidade pela desconexão, mais uma vez, é colocada no nosso colo. Essa surdez é a peça que faltava no quebra-cabeça. Nessa visão, o sofrimento não é um castigo enviado por um juiz. É a consequência natural de não estarmos ouvindo a melodia do universo e por isso estarmos sempre tropeçando nas coisas. É uma boa imagem. É como tentar andar de olhos vendados num quarto cheio de móveis. A dor das trombadas não é punição, é o resultado de não usar o sentido da visão. A surdez espiritual é a imagem central aqui. Mas vamos traduzir isso para o dia a dia. O que é essa surdez? É o barulho das notificações do celular, a exaustão do trabalho, ou é algo mais interno, tipo nosso próprio cinismo, nossos medos? Tudo isso. A surdez é qualquer ruído interno ou externo que impede a gente de ouvir a voz mais sutil da intuição, da consciência, da beleza. E o texto aponta para uma ferramenta que, na visão dele, ajuda a curar essa surdez, o intercâmbio entre os dois mundos, ou seja, a comunicação com o plano espiritual. Que é um pilar da doutrina espírita. Exatamente. A ideia é que essa comunicação acelera nosso entendimento das coisas divinas, como se fosse um aparelho auditivo para nossa alma. E é nesse contexto que a figura de Cristo é mencionada, certo? Sim, mas não só como uma figura histórica. Ele é apresentado como um guia visível através das mensagens, uma presença ativa que toca os clarins da eternidade, anunciando novo dia de libertação. A imagem é de um chamado para despertar, para a gente finalmente tirar os fones de ouvido do ruído do mundo e escutar a música que sempre esteve tocando. E a imagem final do texto é muito bonita, porque ela fecha o ciclo. Começamos com uma definição quase científica, inteligência suprema, e terminamos com a imagem de um pai de amor que espera os filhos de braços abertos. A jornada sai do poder cósmico e chega no acolhimento de um abraço. É uma conclusão que humaniza o divino e, ao mesmo tempo, aponta para o potencial divino dentro do humano. A resposta para o que é Deus se transforma de um conceito a ser entendido para uma relação a ser vivida. Recapitulando nossa conversa, então. A gente partiu de uma definição de Deus que parece um conceito de física, inteligência suprema, causa primária, e através do comentário vimos essa ideia ganhar vida. Deixou de ser algo abstrato. Sim, virou uma presença que pode ser percebida na natureza e, principalmente, sentida dentro de nós. Que não funciona com castigos, mas com leis de aprendizado e evolução, como um jogo perfeitamente calibrado para cada jogador. E nesse jogo não somos peões passivos, somos jogadores ativos. E nossa tarefa é o esforço para melhorar, sempre guiado pelo conhecimento e pelo amor. E por fim, essa ideia de que a comunicação com essa inteligência constante, o desafio é nosso. Precisamos aprender a diminuir o nosso próprio ruído para conseguir ouvir. No final das contas, a ideia mais radical aqui é essa inversão de responsabilidade. Exato. O texto argumenta que Deus não está em silêncio, nós é que somos surdos. O sofrimento, então, não é um castigo, mas o resultado direto de não saber ouvir a trilha sonora do universo que já está tocando o tempo todo. Para a gente encerrar, fica uma reflexão. Se essa suprema inteligência está sempre se comunicando como o texto sugere, talvez a linguagem dela não seja de palavras, mas de eventos. A intuição que surge do nada, a coincidência que parece ter um recado, a beleza de uma música que emociona a gente. É como se a vida fosse um sinal de Wi-Fi divino, sempre disponível. A senha, segundo o texto, é simples: conhecer e amar.
Mas talvez a gente passe o dia reclamando da falta de conexão, sem perceber que o nosso próprio roteador interno, nossos medos, nosso orgulho, nossa pressa, é que está desligado da tomada.